começar aqui a gravação. A gente começa a orar o Espírito Santo e pedir para que ele dê orientação para a gente, tá certo? Então, eu vou fazer uma pequena oração aqui e a gente começa o estudo, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui tentando fazer esse estudo, né, de acordo com a tua palavra, que o Espírito Santo possa nos guiar, possa orientar, que eu possa falar não através de mim, Pai, mas através de teu Santo Espírito, que possamos sempre agir de acordo com a palavra de Deus, com a tua palavra. Então, nos orienta, nos ajuda, em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá, pessoal. O estudo é assim mesmo, viu? A gente sempre faz uma oração antes. Humberto, tu vai ter que digitar aqui na plataforma para a gente ficar melhor. Que é que eu tô vendo aqui na. Peraí. Como é que eu faço, cara? Eu já tentei botar aqui, bicho, pra Ó, entrar e não dá certo de jeito nenhum, tá entendendo? Aí tem esse negócio de entrar pelo Facebook, modo convidado. Aí como é que eu faço? Eu tenho que usar o Facebook, né? Não, Joel, tu faz o seguinte: entra pelo modo convidado, aí tu só coloca o nome e coloca entrar. Vê aí, que só tá faltando tu aqui. Poxa, Beato e Kim. Aí a Rayane que saiu, não foi isso ou não? Humberto? Oi? Pessoal, Rayane entrou aqui agora, né? Rat, quem é? Rayana? Rat Rato, Silva? rato. Rayane? Kim Tato é Marcos, né? É o Kim jeito, Tato é é. Marcos. Pronto. Aí Rat. Quem é Rat? Rato. Tá aqui, Rat Silva. É Rayane. Não, Rat não, HY tá aqui, né? É, Pronto. de Raimundo, Aí né? Joel não tá conseguindo Raimundo. entrar não, pessoal. Deixa eu ver se ele vai conseguir entrar aqui para nós começar a falar diretamente com ele aqui. Vou ligar logo para ele aqui. Vê se ela atende aqui, viu? Rapidinho. Ei, Joel. Ei, tu conseguiu aí? Não já abriu no link aí? Aí tu já tentou, tu tentou como convidado? Ei, Humberto. Não é como convidado. Ei, Sai. Dá, pode tentar com qualquer conta aí. Tenta com o Facebook, viu? Ei, Humberto. oi. Sai. Eu sei. Oh. Então tenta aí, vá, fica E a falando aí. merenda vai Tá pagar tentando não? pelo computador? Oi? A merenda vai pagar Não não? tá tentando pelo computador? Tô esperando aí. Não, já tá Marcos, Rayane e Humberto aqui, já tá, já. Não, mas tu pode tentar pelo computador que dá certo. Dá certo. Tenta aí pelo computador que fica até melhor. Né? Notebook é computador normal? Notebook. Pois tenta aí. Deu certo? Pronto. Aí tu bota o nome, tu coloca o nome que vai ficar e coloca entrar. Beleza. Deu certo aí? Tô olhando aqui. Pronto, então agora vai dar certo. Vê aí. Agora, acho que vai dar. Deixa eu ver aqui.
Pronto, deu certo aqui. Tu tá me escutando aí? Não, aí você. Não, é somente ouvir. Coloca somente ouvir, aí fica bom. Aí para conversar, tu vai no bate-papo aí do lado, viu? Pode ir perguntando no bate-papo que eu vou falando aqui, aí eu vou vendo no bate-papo, beleza? Eu vou só ver aqui Humberto aqui, que ele desconectou aqui, viu? Vou ver aqui rapidinho com o Humberto. Beleza? Beleza, valeu. Ah. Não, aí somente ouvir e você vai. Pronto, você tá me escutando, né? Pronto. Beleza, pronto. Tá bom. Beleza, doutor. Vamos começar. Oxi! Vou ligar para o Humberto rapidinho aqui para descansar. Valeu. E aí, pessoal, de boa, né? Agora sim, Humberto desconectou, bicho. Humberto sumiu aqui. Deixa eu ver aqui com o Humberto aqui. Olha Ela deu, tá dando 1% aqui, ó. Ah, rapaz, por isso que eu não tá escutando. Botei no fone de ouvido. Eu vou ter que tirar o áudio aqui, viu? Peraí. Rapidinho. Tá aqui. Peraí, viu? Ó, o áudio, ele fica dando uma zoadinha aqui no meu. Eu vou ter que tirar. Ó, deixa eu ver aqui no áudio. Pronto, acho que era o teu de Rayana aqui que tava a zoada forte. Então vamos lá, pessoal. Humberto, ele conectou aqui e saiu. Vou só mandar uma mensagem aqui para ele rapidinho, só para ele estar conectado de novo aqui. E a gente já começa. Espera aí. Só um minuto. Humberto. Pronto, tá ligando aqui. Pronto. Enquanto lá, como ele viu o iniciozinho, tá todo mundo escutando agora, né? Pronto. É porque o áudio da rádio tava. Ei, vida boa. Entra aí de novo. O celular está descarregando já. Tá descarregando? Bota no carregador. 4%. Eu vou botar para carregar um pouquinho, eu vou tomar banho aqui, aí eu entro já, viu? Pronto, beleza. Eu vou começando aqui com o pessoal, viu? Tá bom, pô, beleza. Começando. Valeu, tchau. Pronto, eu vou. Vamos começar agora, né, pessoal? Ó, eu já iniciei com a oração aqui. Eu vou deixar a tela grande e pequena ao mesmo tempo, mas é que eu tô vendo aqui o bate-papo também, viu? Joel, tomar banho no sábado, hein? Humberto só toma banho no sábado mesmo, né, bicho? Complicado ali pra ele, viu? Complicado vocês que trabalham com ele, né? Conviver com um cheirozinho lá. Então, ó, vocês que estão vendo aqui, né, ó, essa opçãozinha aqui da coisa vermelha aqui, ó. Aí aqui o tema de hoje, pessoal, é a Bíblia Sagrada. Porque, assim, não tem como a gente estudar a Bíblia se a gente não entender. Por exemplo, a gente vai ter que entender quando ela foi escrita, tá entendendo? Tem que entender os autores. Eu falo assim, porque, ó, não tem como a Bíblia ser um livro, ó, só para... Todo mundo tá com a Bíblia aí, né? Sim ou não? Quem não tiver com a Bíblia, aí baixa no celular, né? Só que pior que tá assistindo a videoaula pelo celular e fica ruim. Mas qualquer coisa que eu vou lendo. Então, assim, não tem como a gente, por exemplo, dizer, a Bíblia é um livro falso. É assim, até complicado a gente dizer isso. Por exemplo, uma pessoa ateu, né? Falar, a Bíblia é um livro que
que homens escreveram, né? Tem pessoas que falam, foi escrita por homens. Sim, foi escrita por homens, mas foi inspirada por quem? Inspirada por Deus, tá certo? Então, você vê que foi 40 autores que escreveram a Bíblia. Então, se fosse um livro qualquer, acho que hoje a gente não estaria estudando sobre ela, né? Ia passar o tempo e as pessoas iam perder o interesse. E a própria Bíblia, ela mostra fatos que aconteceu no futuro. Por exemplo, quando a gente pega Daniel, a gente vê lá os impérios babilônicos, né? Aliás, impérios babilônicos não. O império lá, quando você vê o sonho de Nabucodonosor, você pega lá, a cabeça de ouro era Babilônia, o peitoral e a mão era os Medopécia. Então, Daniel, ele revelou antes de acontecer, antes do Império Babilônico cair, antes dos Medo-Persa conquistar o Império Babilônico. Então, você vê que a Bíblia, ela... Como é? Tem alguma mentira na Bíblia? Não tem mentira na Bíblia. E a Bíblia, ela como é que se diz? Ela interpreta a si mesma. Por exemplo, não tem quando alguém pega e fala, isso aqui é errado, tem na Bíblia. Aí a pessoa vai lá e está totalmente diferente. Porque, assim, tem pessoas que pegam um texto isolado, pega aqui, por exemplo, um texto que às vezes nem fala de alimentação, está falando de outra coisa. Aí a pessoa pega e fala aqui, não pode isso e isso. Mas quando você vai ver o contexto bíblico, você tem que ler o texto e o contexto, tá certo? E toda a Bíblia, ela tem que concordar com aquele texto, toda a Bíblia. Lembra quando eu falei lá dos mortos, né? Não foi para Joel? Eu peguei e falei, Joel, os mortos, eles não voltam para sua casa, os mortos, eles não têm entendimento de nada. Então, quando eu falei aquilo ali, toda a Bíblia, ela concorda com aquilo ali que eu falei, tá entendendo? A própria Bíblia, ela concorda, porque ela não fala de um, por exemplo, lá em Provérbios, né, que fala que os mortos não têm consciência. Aí você vai lá, e Provérbios fala isso. Aí você vai em Apocalipse, e ela concorda o que falou lá em Provérbios. Então, ela não se contradiz, tá certo? Então, estudar a Bíblia é isso, é você compreender toda a Bíblia. Joel estava me perguntando hoje, né, Joel? Como se estudar a Bíblia? Ele começou do início certo. Por exemplo, ele estava lendo sobre Gênesis, a história da criação. Isso é a melhor coisa que você faz. É começar do início, ler a história da criação. Só que tem pessoas que não se dão bem com história. Tem pessoas que, por exemplo, minha esposa mesmo. Minha esposa, ela não gosta muito de história. Aí o que é que eu faço? Eu vou tentando explicar a elas as dúvidas que ela tem. Por exemplo, coisas que ela convive hoje. Tá entendendo? Não do que foi tempo atrás. Aí eu tento implementar as coisas de hoje, mas também colocando as coisas passadas, né? Porque as coisas passadas vieram para que a gente pudesse aprender. Tá certo? Então vamos lá. Aqui é só para a gente iniciar. Estão escutando? Legal, né? Se não estiver escutando, aí vocês colocam aí. Vamos começar aqui do estudo, ó. Tá bom? Já vou começar aqui agora. Então, vamos lá. Ó. Eu vou aumentar a tela aqui. Pronto. Joel pegou e perguntou. Era isso que eu queria saber, né? Qual o jeito certo de ler a Bíblia? Lá em Isaías, a gente vai aprender o seguinte, que a Bíblia, eu vou até falar sobre isso hoje. A Bíblia é o seguinte, a gente estuda um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, preceito sobre preceito. Como é isso? A Bíblia, ela tem que, o que ela falar em Gênesis, ela tem que falar em outro livro, por exemplo, vou falar de Gênesis e Apocalipse. Se ela falou em Gênesis, em Apocalipse ela não vai contradizer. Ela vai ter a mesma concordância, correto? Quando você vem lá para Gênesis, que fala lá que o Salvador ia vir, a primeira profecia bíblica está lá em Gênesis 3:15, que diz o seguinte, que da descendência da mulher, né, que era da descendência de Eva, ia vir o Salvador. Aí o que é que fala lá em Gênesis 3:15? Diz assim, este te ferirá a cabeça e fala para a serpente que a serpente é Satanás. Aí fala, e a serpente lhe ferirás o calcanhar. E foi isso que aconteceu. Da primeira profecia bíblica, quando Cristo veio para essa terra,
Satanás feriu, né? A serpente, que é Satanás, feriu o quê? O calcanhar de Cristo, na morte de Cristo. Mas Cristo venceu a morte, e a partir do momento que Cristo venceu a morte, ele feriu a cabeça de Satanás. Você vê que uma ferida na cabeça, o que é que vai matar? É uma ferida na cabeça ou uma ferida no calcanhar? Então, é claro que se você ferir na cabeça de uma pessoa, é uma ferida de morte. Então, ali quando Cristo ressuscitou, automaticamente ele venceu a morte, automaticamente ele venceu o que estava prometido desde de Gênesis. Tá entendendo? É por isso que antigamente tinha o sacrifício dos animais, que era o sacrifício do cordeiro, que isso aqui a gente vai ver nos estudos também. Quando sacrificava o cordeiro, ali era representando o próprio Jesus que ia vir para essa terra e ia ser crucificado pelos nossos pecados, em remissão dos nossos pecados. Tá certo? Então vamos lá. Ó. Aqui no estudo, ó, aqui a gente podemos ver ó, a Bíblia Sagrada, como a Bíblia chegou até nós. Tá vendo aqui? Ó? Dá para ver direito no slide? Qualquer coisa vocês podem vir aqui, ó, bem embaixo, ó. Vocês vêm aqui embaixozinho, aí coloca para a tela ficar maior, tá certo? Não a tela que está me vendo, mas a outra fica maior. Aí dá para ver legal. Aí eu vou acompanhar aqui, ó. Já estão falando aqui no grupo aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, Rayana, ó. Meu bate-papo não tá pegando, não. Tô assistindo pelo de Marcos, beleza. Pronto, beleza, Rayana. Se estiver assistindo e o áudio estiver legal, aí beleza, tá bom? Então vamos lá, ó. Tá aqui, ó. A Bíblia, por exemplo, quando você vê aqui no meio aqui, ó, aqui tem um zero. Aqui significa o seguinte, ó. É o ponto de onde Cristo nasceu, tá certo? Antes, daqui para trás, foi quando foi escrita a Bíblia, a Bíblia foi escrita 1.500 anos antes de Cristo. E daqui em diante, que foi 100 anos depois, foi que quando foi escrito. Né? O último escritor da Bíblia foi João. João, ele escreveu a Bíblia na ilha de Patmos. E o último livro que foi escrito, alguém sabe qual foi aí? Qual foi o primeiro livro escrito da Bíblia? E quem foi o autor? E qual foi o último? E quem foi o autor? Se alguém souber, responde aí. Marcos? Vamos lá. Ó, o primeiro é o livro de Gênesis, tá certo? Os 5 primeiros livros da Bíblia são os Pentateucos, que se chama lá Gênesis, Êxodo, Números, aliás, Levíticos, Números e Deuteronômios, tá certo? Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia. Quem escreveu esses 5 primeiros livros? Então, ó, o primeiro livro é de Gênesis, correto. Pegou o áudio aqui, André? Deixa eu tirar aqui. Deu certo. Esse cara é teu patrão, né? Ah, rapaz, o áudio ficou legal aqui para mim. Pra mim também. Pronto, foi melhor ainda. Agora sim. Pronto, então vamos lá. Ó. Pronto, então tira do bate-papo, né? Já vai seguindo aqui. O primeiro livro que foi escrito foi o de Gênesis. Aí quem escreveu esse primeiro livro, vocês estão vendo aqui quem é, ó? Consegue ler aqui, ó? Moisés. Pronto, Moisés. Moisés foi o primeiro escritor da Bíblia e ele foi quem escreveu esses primeiros 5 livros que eu falei, né? Que foi o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levíticos, o livro de Números e o livro de Deuteronômios. Só que Moisés escreveu outro livro também. E conhece aí o livro de Jó. Acho que todo mundo conhece, né? O livro de Jó. Tá escutando? Eu tô. Pronto. Aí, quem conhece o livro de Jó aí, né? Só que assim, o livro de Jó, ele foi o primeiro a ser escrito. Só que o primeiro livro a ser colocado foi o de Gênesis, que o livro de Gênesis é o da criação. Tá certo? E o último livro a ser escrito foi o livro de Apocalipse. Quem já leu aqui Apocalipse? Tenho. Ó, Apocalipse, as pessoas falam o seguinte, que é um livro muito difícil de se entender, né? É ou não é? É.
Alguém já leu aqui Apocalipse, alguma parte aqui de Apocalipse, sim ou não? Ativa, sabe como ativa o quê? O áudio? Eu ativo aqui. Não, pior que não dá para ativar aqui não. Não, então deixa assim mesmo, pô, sem o... André, eu vou desativar aqui o bate-papo, a gente conversa pelo... Aliás, desativar o áudio, a gente conversa pelo bate-papo mesmo, é melhor. Beleza? Beleza. Pronto. Pronto, silenciei aqui. Pronto, tá de boa? Pronto, tá desativado o áudio aqui, aí só fica o meu. Pronto, ó, Apocalipse foi o último livro, né? É o livro bem famoso aí. E eu digo para vocês, é o livro mais importante da Bíblia para o tempo final, para o tempo de hoje, para o tempo que a gente vive, é o livro de Apocalipse. Dois livros, Daniel e Apocalipse. Alguém sabe o que é que significa Apocalipse? Ei, Joel, é diferente. Quem lê Apocalipse acaba o quê? Abrindo os olhos para muita coisa. Sabe por quê? Ó, tem gente que fala, né? Apocalipse é o fim do mundo. Apocalipse vê o livro, o nome, né? Apocalipse e o livro Apocalipse como um livro de destruição, né? De fim do mundo, disso tudo. Só que quando a gente vai ver Apocalipse, o que é que significa Apocalipse? Alguém sabe dizer aí? Eu gosto de perguntar, porque aí para a gente estar interagindo, viu? Mas quem souber o significado de Apocalipse, diz aí, ó. Eu vou falar aqui agora, ó. Não sei se dá para ver aqui, ó. Até notei na minha Bíblia aqui, ó. Ó, diz o seguinte, ó. Revelação. Apocalipse é revelação. Logo no início diz assim, Apocalipse, ó. Apocalipse 1, versículo 1, diz assim, ó. Revelação, ó. Revelação de Jesus Cristo. Aí tem aqui, ó, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Aqui mostra o seguinte: Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, tá certo? Rapaz, esse já estão mexendo aí, é? Deixa eu apagar aqui. Ó, peraí. Não mexe aqui não, senão coisa o negócio aqui. Tá certo? Ó, esse negocinho vermelho aqui é porque quando mexe aqui, bota pra coisar, tá certo, pessoal? Não mexe não. Então vamos continuar aqui, pessoal. Apocalipse nada mais é do que revelação. Assim, é para vocês entenderem o quanto. Vamos, Aline. É para vocês entenderem o quanto as pessoas têm uma distorção da Bíblia. Você pega um livro de Apocalipse, que o próprio livro Apocalipse, no início fala o quê? Que é revelação de Jesus Cristo. Como é que é revelação e as pessoas não entendem? Tá entendendo? Isso aqui a gente vai pegar bem profundamente, tá certo? Questão de Apocalipse. Para a gente entender Apocalipse, a gente vai ter que entender os símbolos do Apocalipse. Tá certo, pessoal? A Ryan malinando aqui, né? Borrando tudo. Não, beleza. Conseguiu apagar aqui. Aí pronto, ó. Aqui é só um exemplo também, tá certo, pessoal? O que é Apocalipse? Aí eu vou ver aqui, ó. A Bíblia foi escrita na Ásia e na Europa. Por exemplo, a Bíblia ela não foi escrita aqui no Brasil, né? O Brasil nem era descoberto ainda, tá certo? O primeiro escritor foi Moisés, como eu falei. Ela foi escrita ali naquela região da Ásia e na Europa. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, meu irmão. Então, para vocês entenderem aí, ó, se a Bíblia ela fosse um livro que falasse mentira, né? Igual foi perguntado. Se a Bíblia ela fosse um livro que não tivesse credibilidade, ela ia ser o livro mais vendido do mundo? Não, né? Aí, ó, a Bíblia é 100% certo mesmo. Então, por ela ser o livro mais vendido do mundo, só por causa disso, já mostra que ela é um livro que só fala de coisas certas, né? Que é um livro correto. Aí vamos aqui, ó.
ela é dividida, pessoal, ó, Antigo Testamento e Novo Testamento. Vocês todos têm conhecimento disso aqui, né? Antigo Testamento e Novo Testamento, não é isso? Uma coisa também, quando a gente vai por termo profético, que isso aí a gente vai aprofundar também essa parte profética. Só que para mim aprofundar nisso aí, a gente vai ter que entender o básico, tá certo? Quando a gente vai lá, o Velho Testamento, né? Que aqui você pega ó, o Velho Testamento, ele é composto aqui por 39 livros. E o Novo Testamento é composto por 27 livros. Tá certo? Quando você pega lá o Velho Testamento, quando você pega o termo profético, as duas testemunhas, lá em Apocalipse fala das duas testemunhas de Deus. Essas duas testemunhas de Deus nada mais é do que o Velho Testamento e o Novo Testamento. E tem pessoas que falam, por exemplo, tem pessoas que vivem no Velho Testamento, a gente vive no Novo Testamento. Vocês já escutaram isso? Principalmente pelos evangélicos. Os evangélicos falam hoje, a gente vive a nova aliança. A antiga aliança era no Velho Testamento. Só que não existe isso. Deus sempre fez alianças conosco. Só que a aliança de Deus, por exemplo, Deus não fez uma aliança lá no Velho Testamento e ele fez uma aliança aqui no Novo Testamento, como é que se diz? Ao contrário do que ele fez. Lembra que a Bíblia fala o seguinte, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus, ele não muda. Deus é o mesmo. Da mesma forma que Deus fez as promessas antigamente, Deus fez as promessas de hoje, tá certo? É por isso que está escrito, de Gênesis Apocalipse, está tudo escrito. Por exemplo, por exemplo, tem pessoas, será que tem alguma coisa para se revelar? Não, tudo que Deus tem para revelar já está na Bíblia, tá certo? Isso aí eu vou mostrar outras coisas também sobre revelações de profetas, tá certo? Mas tudo já registrado na Bíblia, tá certo? O que a gente vai aprender por exemplo, tudo está na Bíblia. Então, por exemplo, se a gente vai aprender o que vai acontecer nos últimos dias, igual eu falei que os livros para os últimos dias é Daniel e Apocalipse. Daniel fala do tempo final, do que vai acontecer no tempo final. Apocalipse fala o que vai acontecer no tempo final. O livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, fala, quando a gente pega lá em Mateus 24, ele fala que haverá guerras, rumores de guerras, haverá pestes, haverá epidemias. Quando você pega melhor no livro de Lucas, aí fala o nome lá, epidemias. Então, você vai ver tudo o que está acontecendo hoje e estava escrito há 2.000 anos atrás. Tá entendendo? Só tem uma dificuldade de interpretar a Bíblia, a minha também. Vou explicar um negócio para vocês. O segredo é que nem eu falei no início. A Bíblia, ela interpreta a si mesma, tá bom? Os textos que a gente vamos pegar, o próprio texto, ele, como é que se diz? Ele explica, ele é autoexplicativo, tá certo? Você pega um texto e o outro já complementa. Então, assim é fácil de compreender a Bíblia, porque ela não se contradiz, tá certo? Aí eu vou falar o seguinte, aqui, já estou na setinha aqui, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, tá ok, pessoal? Aí já o Novo Testamento, ela foi escrita, aqui o Novo Testamento foi escrito o quê? Depois de Cristo. O Novo Testamento, ele foi escrito na língua grego, tá bom? Na língua do grego. Tá certo, pessoal? É por isso que, assim, hebraico e aramaico foi uma linguagem mais antiga e mais difícil até para as traduções. Já na língua grega, que é no Novo Testamento, você vê que não tem muita coisa para questionar do Novo Testamento, porque está escrito em grego. Aí não tem por exemplo, assim, a língua grega, ela é uma língua muito pobre, ela é igual ao inglês. Ela não é igual, por exemplo, a língua do português. Uma língua portuguesa, ela é complexa. Ela tem um monte de coisa que até nós, brasileiros, não entendemos ela completa. Porque tem muita regrinha. E já o inglês, não. O inglês, ele não tem essas regras todas, tá entendendo? Aí vamos aqui, aqui eu falei no início, né? A Bíblia foi escrita por quantos autores?
40 autores. Então, imagina aí, ó, desses autores, por exemplo, Moisés. Moisés, ele era um cara estudado. E você vê que Moisés ele viveu 40 anos no Egito, estudando as faculdades do Egito. Depois ele passou 40 anos no deserto, e depois ele passou 40 anos, que foi aquele período que ele foi lá no faraó, tirou o povo, né, lá do faraó, através de Deus, ele tirou o povo, que estava cativo, né, trabalhando como escravo lá no Egito, atravessou o Mar Vermelho, essa é uma história que qualquer criança sabe, né, o Mar Vermelho se abriu, com as pragas, né, ali o Joel falando aqui, ó, com as pragas, então isso aí vai ser à frente. Aí eu vou falar também questão das pragas do Egito, foram 10 pragas no Egito. Quando a gente vê no Apocalipse, ó, você vê que fala das 7 pragas. Aí eu pergunto a vocês, o Covid-19 é uma praga do Apocalipse? Ou é somente uma epidemia que já estava, como é que se já, assim, é uma epidemia igual a qualquer outra, né, qualquer outra doença? Aí demais, né? Talvez seja. Não, o que eu digo a vocês é o seguinte: a epidemia acontece e sempre aconteceu. Você vê que teve outras epidemias em outras épocas. O Covid-19 nada mais é do que outra epidemia também, tá certo? Igual qualquer outra. Aí teve a chuva de gafanhotos aí que teve, né? O pessoal falando, ó, o apocalipse se cumprindo aqui, a chuva de gafanhotos. Outra coisa também, fora os gafanhotos, a partir do momento que vão se matando os predadores, que predadores? Vamos botar aqui, ó, vou dar um exemplo. Num rio, tá, em vários rios estava tendo muito ataque de piranha. Só que o que acontece? Por causa desse ataque de piranha, é porque o pessoal estava matando o jacaré, que o jacaré é predador nativo da piranha. Aí, por causa de estar matando o jacaré para tirar o couro, né? Para que eles vendam o couro do jacaré, aí as piranhas, né? Por falta do predador dele natural, estavam o quê? Crescendo cada vez mais. Então, acaba o quê? Aumentando esse número de piranhas. E eu lhe digo a mesma coisa com os gafanhotos. Como os predadores dos gafanhotos pararam, né? E inclusive essa questão dos agrotóxicos e várias coisas que está tendo no mundo hoje, aí acaba afetando esse ciclo aí, tá certo? Então, eu digo o seguinte, ainda não é as 7 pragas do Egito. Tem alguém brincando aqui, ó. Ainda não é as 7 pragas do Egito. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Peraí. Pronto, tornar moderador. Tornar moderador. Deixa eu só ver aqui, pessoal, como é que eu... Tornar moderador. Foi eu sem querer, aí foi mal. Ah, não, beleza. Eu vou... Eita, peraí. É porque nós estamos apanhando também aqui, né, ó. Estamos... Essa aqui agora. Deixa eu tentar apagar aqui. Não, mas tá de boa aqui, ó. Pronto. Aí aqui, pessoal, estão vendo aqui embaixo, ó. Essa parte aqui de baixo, ó. Vocês estão vendo legal? Estão me escutando? E agora, estão me escutando? Tô. Pronto. Qualquer dúvida, podem ir falando aí, viu? Tá sem áudio, agora tô. Pronto. Qualquer dúvida, vão falando aí, pessoal, ó. Pronto. Aqui, ó, é os Pentateucos, ó. Como eu falei, ó. Lembra que eu falei desse aqui, ó, dos Pentateucos? Que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios, tá certo? Vocês estão entendendo aí, ó? Aqui, ó, essa barra de cima aqui, ó, deixa eu ver aqui. Ok, pronto. Ó, essa barra de cima aqui, ó, é o Velho Testamento, tá vendo, ó? Aqui são os Pentateucos, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, ó, tá certo? Vocês estão vendo direito aí, né, ó? Aí aqui, ó, são os livros históricos. Aqui, ó.
Aí você pega lá, ó, Juízes, pega o livro de Ruth, pega o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, aí tem os livros de Crônicas, tem os livros de Neemias, tá certo? Todos esses livros aqui, ó, são históricos, tá certo? Que aqui relata o quê? Sobre a história, né, do povo de Deus ali. Por exemplo, quando você vê aqui, depois de Deuteronômios, aí você pega aquele período histórico que teve o quê? Teve os reis, teve a história do rei Davi, a história do rei Saul, que veio antes de Davi. Fala a história de Davi porque é bem conhecida, né? Davi matou Golias. Deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui é uma ordem boa. Essa. Pronto, ó, Joel. Pode ler nessa ordem. Inclusive, por exemplo, você vai pegar lá Gênesis, né? Gênesis vai falar da criação, aí vai falar logo o quê? Vai falar de Abraão, vai falar de Isaac, de Jacó, aí pega toda aquela história, aí depois vem o quê? A história de José. Quando vem a história de José, a gente vê que tudo que José passou, depois José se tornou o quê? Governador do Egito. Aí depois que José morreu, passou-se um tempo e o povo hebreu que estava no Egito se tornou escravo. Então aí você já vai ver a história de Moisés. Então é tudo uma sequência da história, tá certo? Aí de Moisés, o que? O povo foi cativo, né? Aí Moisés conseguiu libertar o povo viveu ali 40 anos no deserto, até chegar na terra prometida, que era a terra de Canaã. E depois que chegou na terra de Canaã, aí tem toda a trajetória do povo de Deus, tá certo? Acho que o pessoal já assistiram até em novela, né? Que tem lá aquela novela da Record, o Novo Testamento, Os Dez Mandamentos. Só que assim, com muitas distorções, tá certo? Mas aqui o que a gente vai ver? A gente vai ver a história limpa, sem distorção nenhuma, que é contada pela Bíblia. E depois da história lá, né, dos Dez Mandamentos, receber os Dez Mandamentos, aí vai ter toda aquela história dos juízes, de Israel, vai ter a história dos reis, começa com o rei Saul, Saul, depois começa com o rei Davi, e aí todos o rei Salomão e toda a sequência de tronos que Israel pegou, até chegar lá a ser cativo de Babilônia, tá certo? Quando o povo de Israel estava em grandes pecados e acabaram se tornando cativos de Babilônia, tá certo? Aí é onde começa a história de Daniel, depois começa a história dos profetas. Na verdade, vem a história desde Isaías, né, dos profetas. Mas aí vem Isaías, aí vem Jeremias, Ezequiel, toda essa história dos profetas. Quando acaba, o último profeta no Velho Testamento se chama Malaquias. Aí Malaquias tem lá, né, o último livro do Velho Testamento. Aí depois de Malaquias, aí é onde vem o quê? Vem um período de 400 anos onde a Bíblia não foi escrita. Tá certo? Deixa eu ler aqui o... Pronto, José do Egito, né? A gente colocou aqui, ó. É só toda na lixeira que apaga onde... Ah, é porque eu não sei usar essa lixeira não, viu? Limpar todas as notificações. No meu não pega não. Mas vamos lá, ó. Pronto. Ele salvou o povo do Egito, né? De fome nos 7 anos. Isso. Que o José do Egito. Ó, só o que passa na Record. Pronto. Eu digo o seguinte, a Record, ele faz muito livro, muitos novelas, né? E até filmes, seriados também. Aliás, acho que foi o seriado que a Record pegou, foi um americano, que era lá, é um seriado da Bíblia lá que passava todos os relatos, né? Passava, cada um era uma história diferente. E eu assisti ele todos, só que tem muita coisa que você vai assistir hoje e ela não tem concordância bíblica. Não sei se vocês assistiram o filme, ó, tem aquele filme Noé, que fez com... Até o ator é muito bom, bicho, que foi aquele ator que fez o Gladiador. Só que o filme de Noé, ele distorce o que a Bíblia diz. E vários outros livros, eu assisti o livro de Moisés, o livro não, o filme de Moisés também, que distorce também da Bíblia. Então, o que é que eles estão pegando hoje? Eles estão pegando filmes religiosos, estão colocando como entretenimento, né? Assim, igual tem hoje, né? Muitos efeitos especiais, muita coisas boas, mas quando você vai ali para seguir no raciocínio bíblico, tem muita distorção. Então, é perigoso
Por exemplo, você assistir um filme desse, eu nem aconselho. Até uma novela dessa. O que eu aconselho é ler a Bíblia. Quando a gente lê, a nossa imaginação vai além. Quando a gente assiste, a gente atrofia um pouquinho a nossa mente e fica voltado só para o que a gente recebe. Tá entendendo? Por exemplo, se a gente assiste muita televisão, muita coisa, a gente só recebe ali, ó, e nossa mente vai atrofiando. Quando a gente lê, nosso cérebro, nossa mente, ela começa a criar uma imaginação, começa a trabalhar. É por isso que você vê que as pessoas que leem bastante, elas são mais inteligentes, porque trabalha o lóbulo frontal e a pessoa acaba trabalhando essa inteligência, ficando com um QI mais elevado, tá certo? Então, vou ver aqui no bate-papo aqui, ó. Só que passa na... Pronto. Na casa de vocês tem televisão? Ó, tem televisão, viu, pessoal? Inclusive, minha menina, para mim deixar fazer isso aqui, ela tá assistindo a televisão. Só que assim, ela tá assistindo um desenho bíblico, tá bom? E assim, eu não assisto Globo, Record, não assisto. Assim, eu assisti, um tempo atrás assisti, mas eu deixei de assistir. A primeira coisa que eu deixei de assistir foi novela. Tem uma matéria de novela, uma matéria que saiu que é bem assim, ó, a partir do momento que a Rede Globo ia chegando na zona rural, na zona rural, né? Os divórcios iam aumentando. Então, para você ver, toda novela tem aquele negócio lá de traição, tudo que não presta. Quando você vai ver, o que acabou? Sempre ali o casal estão assistindo junto. E acaba incentivando, tá entendendo? Então, eu assisti eu estava no estudo somente sobre a mídia. E mídia, em plural, ó, média, médium. Vocês já ouviram falar de médium, né? Vou perguntar a Rayane. Rayane fez parte do Candomblé, foi, Rayane? Coloca aí. Tá escutando aí, Rayane? Tu fez parte do Candomblé ou da Ubanda? Assim, já participou, já. Pode colocar aí. Pessoal, não estava atualizando aqui, ó. Posso ler só, deixa eu ver aqui. Pronto. E ó, já, isso aqui eu vou falar também, viu? Aquilo que eu falei sobre a Igreja Católica, né? Aí Quintato foi a gente quem respondeu, né? Foi do Candomblé. Ó, tinha uma menina que trabalhava aqui em casa, sabe? Maria. Menina não. A menina, assim, menina moça já velha, já tá fazendo seus 50 anos. E ela é da Ubanda. E ela não consegue sair da Ubanda, bicho. Eu já tentei de tudo. Eu dou estudo bíblico a ela. Só que ela recebe a palavra. Eu mostro na Bíblia. Ó, eu mostro na Bíblia tudo que a Bíblia fala. Mas mesmo assim, ela prefere acreditar no que a Ubanda diz. Tá entendendo? Então tem pessoas que, mesmo vendo na Bíblia ali, ela não se converte. Tá certo, pessoal? Quem vai fazer o trabalho de conversão é o Espírito Santo. Por exemplo, eu posso aqui pregar para vocês aqui a noite todinha, mas quem vai fazer esse papel aqui é o Espírito Santo, da conversão, tá certo? A Bíblia fala, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que eu estou mostrando para vocês é a verdade. Quem vai libertar vocês? É a verdade, tá certo? É o Espírito Santo trabalhando com a verdade para libertar vocês, tá bom? Aí assim, falando do Candomblé, né? Questão de Rayane. Então, Rayane, tem muito. Como é que se diz? Tem muitas coisas lá que o pessoal fala, por exemplo, Maria, ela tem medo de sair até de lá, porque acha que se sair, ela vai adoecer. Por exemplo, se ela pegar uma doença hoje, se ela sair do Candomblé hoje e ela adoecer amanhã, ela já acha que os espíritos que estão, tá entendendo? Atacando ela ali, para ela voltar. Então ela já fica com medo. Tá entendendo? Joga praga, pronto. Joga praga e já acha que ali ela vai morrer. Daquele jeito ali, ou vai adoecer, vai morrer, vai acontecer alguma coisa com ela. Então, o que é que eu falo? Ó, quando a gente está com Deus, Deus nos protege de tudo, tá certo? Eu tenho uma fé muito grande em Deus, assim, que pode acontecer qualquer coisa ruim comigo.
mas eu tenho fé que ali, assim, pela fé maior que eu tiver, por mais que eu tenha fé, eu não vou deixar de passar por tribulações. Eu falei para Joel, né? O pneu do carro estourou e o outro empenou o ar e eu fiquei praticamente com dois pneus no prego. Aí eu fui, botei um step, consegui chegar no posto e no outro dia tive que dormir lá, né? Mas assim, conheci o pessoal lá, é uma coisa que eu consigo me adaptar em qualquer coisa. E eu fiquei lá, no outro dia o borracheiro já foi, ajeitou o pneu da frente e pronto, eu segui viagem. Cheguei em paz, né? Vivo aqui em casa, mas Deus tem um propósito. Então, tudo que acontece comigo, eu até falei a Joel, dê graças a Deus. Se a gente sofrer um acidente e a gente dê graças a Deus por isso, tá entendendo? Então, Deus ele nos protege. Às vezes eu ia sofrer um acidente lá na frente e Deus às vezes permitiu que aquilo ali acontecesse para mim não acontecer algo pior, né? Então, tudo a gente tem que compreender as coisas de Deus, né? Colocar na mão de Deus e a gente somos sujeitos a passar por tudo, tá certo? É tanto que aqui está na praga de novo aqui, ó. Faz a pessoa se ajoelhar na frente de uma estátua. Pronto, é errado. Outra coisa, ó, tem pessoas que. Vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que fazem uma promessa, né? Para um santo. Vamos botar aqui, né? Se ajoelhar diante de uma estátua, faz uma promessa a um santo. Aí o que acontece? Deus, por misericórdia daquela pessoa mesmo, vai e cede aquele pedido da pessoa. Aí a pessoa acha que foi o santo que concedeu, tá entendendo? Mas não foi o santo. Ali foi Deus. Aí o inimigo usa muito disso aí, para que as pessoas comecem a acreditar. Tá bom? Pessoal, é rapidinho, viu? Eu vou só abrir o portão aqui para minha esposa, eu chego já. Peraí. Olha um pouquinho. Pronto, voltei, galera. Show. Vou dar aqui. Stand boy, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Pronto, vou ler o comentário aqui, ó. A minha namorada já frequentou a igreja evangélica, católica, e já foi pro Vale do Amanhecer, mas não sentiu bem. Quando ia hoje em dia ela está frequentando no nada, né? Mas ela acredita em Deus. Pronto. Vou falar sobre isso também, ó. Ela é devota de São Bento. Pronto. Ela tá escutando aí também, né? Eu falando. Isso. Deu para voltar aqui, pessoal. Pronto, ela tá. Ó, deixa eu falar uma coisa assim. Minha família é toda católica. Eu era católico também. Agora, que nem eu falei para vocês, ó, a Igreja Católica, no início, ela era pura. Só que depois ela se corrompeu. É tanto que... por que eu falei que... eu vou até pegar mais leve, né? Porque ela, assim, ser devota e tudo, mas assim, o que eu falo para ela é o seguinte: o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, tá certo? Então, por exemplo, ela pode ser devota de São Bento, só que eu queria assim
que ela sempre participasse, que aí eu vou ter um estudo só sobre a morte. Lembra que eu falei para vocês que quem morre vai para né, o corpo, ele está lá, vai ser enterrado. Agora, o fôlego de vida, fôlego é a mesma coisa de espírito. Espírito, ele não fica vagando, ele também não vai para o céu. O fôlego de vida, ele volta para Deus. E quando o fôlego de vida volta para Deus, aquela pessoa ali, ela deixa de existir. Tá entendendo? Para nós aqui, ela deixa de existir. Mas quando Cristo voltar, eu vou falar aqui sobre a primeira ressurreição e também vou falar da segunda ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. Por exemplo, vamos botar aqui São Bento. Eu não conheço a história de São Bento, mas vamos botar aqui que ele tenha sido um servo de Deus, fiel, uma pessoa santa, e ele adquiriu a salvação. Aí ele morreu já, não é isso? Ele, por exemplo, que ele seja santo, eu não discordo. Tá entendendo? Por exemplo, Maria foi santa. Ela viveu nessa terra aqui, ela deu a luz ao Salvador e ela foi uma pessoa santa. Agora, eu pergunto para vocês, o que é que significa santo? Santo significa separado. Tá entendendo? Por exemplo, tudo que é santo, Deus separa as coisas dele. Lembra que eu falei do sábado, descansar um dia? Quando você vai lá em Gênesis, ó, vou ler até aqui para vocês, ó. Vou pegar aqui, ó, Gênesis 2, 3, diz o seguinte, ó. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou, de toda obra que como Criador fizera. Então, a primeira coisa que Deus santificou, registrado na Bíblia, foi o sábado. A primeira coisa que Deus abençoou, registrado na Bíblia, foi o ser humano. Quando Deus criou Adão e Eva, ele abençoou os dois, tá certo? Quando Deus criou o sábado, né, que é o sétimo dia, ele santificou e abençoou, tá bom? Então, assim, cadê o Humberto? O Humberto tá no banho ainda, bicho. Não sei que banho é esse não, viu? Aí eu já ligar para ele aqui, para ele entrar. Então, Joel, como é o nome da tua namorada, Joel? Bota aí. Pra ver essa história do sábado. Ah! Ei, Humberto tem que. A gente tem que combinar. Quando for no dia do sábado aqui, de fazer o estudo sobre o sábado, Humberto não pode faltar de jeito nenhum, meu irmão. Vocês têm que estar do lado vocês têm que estar do lado dele aí, viu? Para ele perder não perder nada. Pronto, Érica, né? Ô, Érica, é isso que eu falei, Érica, ó. Separado, santo significa separado. Por exemplo, São Bento, eu não discordo se ele foi uma pessoa santa, ele morreu sendo uma pessoa santa. Agora é o seguinte, ele não está no céu, tá bom? E ele não pode fazer nada por nós. Nem interceder não pode, porque o único intercedor entre Deus e o homem é Jesus Cristo, tá bom? Mas São Bento, se ele teve uma vida santa e ele morreu em Cristo, Jesus, ele vai esperar a volta de Cristo agora, viu? Cristo veio uma vez agora, não é isso? Há 2000 anos atrás, Cristo veio. Ele veio e foi crucificado, morreu pelos nossos pecados, né? Subiu ao céu, está à direita do nosso Pai. Ele faz um trabalho no santuário celestial, que isso eu vou também explicar depois, e ele vai voltar. Quando ele voltar agora, vai ter a primeira ressurreição. Que ressurreição é essa, Érica? É a ressurreição dos justos. Todos os fiéis de Deus que morreram em Cristo e tiverem mortos, quando Cristo voltar, vão ser ressuscitados. Quem estiver vivo, for justo e estiver vivo, não vai conhecer a morte. Não tem aquele ditado que as pessoas dizem, uma coisa que serve para todos é a morte. Não. A morte não é certo, porque se Cristo voltar hoje e você estiver vivo e você for justo, você não vai morrer. Você vai ser arrebatado com Cristo para o céu. Então, São Bento, São, porque vem de santo, separado. Então, se ele for uma pessoa que viveu verdadeiramente, né? A gente fala o seguinte, Érica, porque tem uma pessoa ali que você diz, aquela pessoa é uma pessoa santa.
mas a gente não conhece o interior daquela pessoa. Só quem conhece o interior daquela pessoa é Deus. E só quem pode julgar aquela pessoa, se aquela pessoa foi salva ou não, também é Deus, tá certo? Não tem quando as pessoas também julgam, dizendo que tal pessoa morreu, se suicidou, ali vai pro inferno, que é outra coisa também que eu vou falar para vocês, essa questão do inferno, tá bom? Tô lascando. Então, ó, essa questão de, por exemplo, vamos botar aqui uma pessoa, ela tomou uns remédios para se matar. Esses remédios vai fazer efeito em 2 minutos. Vamos botar aqui um exemplo. E vamos supor que, para uma pessoa que vai se matar, 2 minutos é como se fosse uma hora, ou um dia. Ali vai passar tudo na mente dele. Vai passar tudo que ele já fez, aquela decisão que ele tomou. E antes dele morrer, ele pode pedir perdão a Deus verdadeiramente e se arrepender. Só que ele se arrependeu, mas não teve como voltar atrás. Não tem como cuspir aquele veneno. Então a pessoa vai morrer. Então ninguém sabe os últimos dias de vida da pessoa quando ela morre. Então a gente não sabe se ela foi pediu perdão verdadeiramente a Deus antes de morrer. A gente não sabemos da vida de ninguém. Assim como Deus conhece, a gente sabe por alto. Mas como Deus, ele conhece nosso coração, a gente não sabe. Então a gente não pode julgar, aquela pessoa morreu, se suicidou, não vai para o céu. Não, a gente não pode julgar. Então São Bento, eu não sei da vida dele, mas ele pode ter sido uma pessoa santa realmente, mas assim, o santo não significa que ele vai fazer milagres, não. O santo significa que ele morreu em Cristo, tá bom? Entendeu aí, Érica? Tem alguma dúvida? Ó, Joel, né? Foi Érica que tentou. Foi, né, Joel? Tem várias marcas no pulso. Ó, Érica, o que eu falo a você é que, assim, a gente temos um Deus que pode tudo. Ele me libertou de muitas coisas, tá certo? Eu era um beberrão, eu já usei droga, eu já passei por muitas coisas, mas pelo amor de Cristo na minha vida, por ele nunca ter desistido de mim, hoje, assim, eu tô tendo a oportunidade de estar aqui com vocês. E a gente tá, sabe, eu podendo passar o quê? Um pouco do estudo da palavra de Deus para vocês, tá entendendo? E o que puder ajudar também, vou estar sempre aqui. Hoje em dia ela usa como superação. Pronto. Graças a Deus, viu, Érica? Tudo que a gente passa, como é que se diz? Para que a gente possa se fortalecer. Por exemplo, quando eu falo que o cristão, ele não está, como é que se diz, livre de passar pelas provações, é porque isso aí nos fortalece. Se você passa por uma provação financeiramente e você consegue sair, né? Cristo consegue lhe ajudar ali, você consegue sair. Então, na próxima crise que você tiver, você vai conseguir tirar de letra, porque a gente vamos aprendendo com essas coisas que vai acontecendo, com essas tentações, com essas provações que vai acontecendo na nossa vida, né, que Deus permite, isso vai nos fortalecendo cada vez mais, tá certo? Nos preparando, né, cada vez mais. Pronto, ela quer participar, pronto. Já coloca ela no grupo, acho que tu é administrador, né, Joel? Já coloca ela no grupo para a gente também estar trocando ideia, tá bom? E aí qualquer dúvida aí também pode perguntar para mim individual, né, no WhatsApp. E eu, estando com o tempo livre ali, eu já vou respondendo, viu? Então vamos lá, ó. Vou continuar aqui, viu, pessoal? Aqui no estudo, ó. Você vê que eu falei aqui, ó, sobre histórias, né, os livros históricos. Aí vem aqui os livros proféticos, né? Tá aqui, ó. Aqui tá meio pequenininho. Ó, os livros proféticos, tá bom? Que são aí o de Jó, aliás, proféticos não, poéticos. Os livros poéticos da Bíblia são os livros aqui, ó, de Jó, aí tem o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares. Então, todos esses livros aqui são livros poéticos.
tá bom? É tanto que salmos são músicas. Quem já leu o livro de Salmos, né? Pronto, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pronto, ali é nada mais do que cânticos para o Senhor, cânticos para Deus. Aí vem aqui, ó, profetas menores, que é o que eu tinha falado lá, né, ó. Que vem aqui, ó, Isaías, Jeremias, tá bem pequenininho aqui. Aí tem Ezequiel, Daniel e tem os profetas maiores, tá certo? Que aí vem aliás, os profetas maiores são esses, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os profetas menores vão vir depois. Aí vem Zacarias, vem Malaquias, vem Neemias não, vem Joel, né? Joel que é o profeta dos menores, né, Joel? Então, aí daqui termina o Velho Testamento, termina lá em Malaquias. Daí, por exemplo, teve esse período, deixa eu colocar aqui, ó, colocar a setinha aqui, ó. Aí teve, ó, a Bíblia foi escrita no período de 1.600 anos, tá certo, pessoal? Teve esse período aqui, ó, de 1.500 anos antes de Cristo, tá vendo, ó? E 100 anos depois de Cristo, ó. Nesse período, a Bíblia, ela ficou, ó, 400 anos sem ser escrita, tá bom? 400 anos. E aí ficou um período de 1.600 anos ao todo. Peraí. 1.600 anos ao todo. Deixa eu ver aqui. Fala aqui, não foi, deixa eu ver aqui. Tudo de ruim que acontece na vida da gente é para melhorar, realmente. Olha, eu me destacando na Bíblia aí, tá mesmo, viu? E é bom, né? O nome, cada nome tem um significado. Por exemplo, Matusalém foi o homem que mais viveu registrado na Bíblia. E o significado do nome Matusalém significa o seguinte: ó, na sua morte trará o juízo. É tanto que ele viveu mais tempo para que o povo lá, antes do dilúvio, tivesse mais tempo para poder se arrepender. Então, até nisso, Deus ele providenciou que as pessoas tivessem mais tempo para poder se arrepender. Mas, infelizmente, né, só salvou Noé e sua família. Então, vamos lá. Ó. E aqui, ó, embaixo, aí aqui é o Novo Testamento, tá bom? Que aí começa com os evangelhos, né? Você já conhece, né? Que é Mateus, aí vem aqui, ó, Marcos, Lucas e João, tá bom? Aí depois vem o quê? Vem Atos, que aqui, ó, é do livro histórico. Deixa eu botar aqui na seta, ó. Aqui, ó, Atos dos Apóstolos, ó. Aqui vem na parte de livros históricos, tá bom? E esse aqui, ó, foi o cara que mais escreveu livro na Bíblia. Alguém sabe aqui quem escreveu esse livro todinho aqui, ó? Alguém chuta aí? Alguém consegue adivinhar aí? Rayane e Marcos desconectou, não foi isso? Conectaram aí. Joel, tá escutando? Joel, normal? E André? Pronto. E tu, André, tá dando certo aí? Deixa eu ver aqui no grupo aqui. Peraí aqui, viu? Micael. O meu, Pode falar aí. o meu tá de boa aqui. Digita aí, André, é melhor. Beleza. Conseguindo aí? André, tá me escutando? Eu quero saber onde é que digita. Ah, é no. Não, tá beleza. Nós tá escutando, né? É Tô só nessa. de boa.
É nessa parte aqui, ó. Você pode ver o bate-papo, ó. Deixa eu mostrar aqui. Peraí, é porque fica ruim de mostrar aqui. Não, mas ó, você pode ver a primeira opçãozinha lá em cima, ó, bate-papo. Bate-papo público, que é lá em cima. Estão me vendo aí? Minha câmera aqui ficou sem pegar também, viu? Deixa eu ver aqui. Conectar aqui de novo. Pronto, agora foi. Conectando. Pronto, ó, vou passar para outro slide aqui. Ah, pronto, aí o que eu perguntei aqui, André. Quem foi que escreveu essas epístolas aqui, ó? Foi o que mais escreveu o livro na Bíblia, ó. São esses daqui, ó. Que aqui as epístolas de Paulo, tá certo? Aí aqui você vai ver Romanos, você vai ver 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai ver Timóteo, tá certo? Você vai ver todas essas cartas aqui, vai ver Hebreus, Efésios. Então, Paulo, o apóstolo Paulo foi o cara que mais escreveu o livro na Bíblia, tá certo? Ó, que são as epístolas de Paulo aqui, ó. E por último foi João, ó. João quem escreveu o Apocalipse, tá certo? Ó. Estão escutando direitinho? Tá, né? Tá escutando também, Joel? Tá, né? Pronto. 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 E o último, né, foi a Apocalipse, foi escrito por João, tá certo? João que fez isso aqui, ó. E tá dos evangelhos, beleza? Pronto. Eu vou passar aqui para essa segunda, ó, que aqui nós já vamos pegar alguns trechos da Bíblia, se eu não me engano. Pronto, passagens aqui, ó. Ó, lembra que tu perguntou, Joel, para ter um bom entendimento? Aí diz assim, ó, passagens mais fáceis explicam as mais difíceis. Isaías 22:10. Aí vocês estão com a Bíblia aí, pessoal? Se tiver com a Bíblia, pode abrir aí, ó. Isaías 22:10. Vou pegar aqui, ó. Isaías está lá quase no meio da Bíblia. Você vai passar Salmos. Aí você vem aqui, ó. Isaías 22:10. Pronto. Ó, vou ler aqui, viu, pessoal? Isaías 22:10. Diz assim, ó. Conseguiu pegar aí, vocês? Isaías 28:10. Ó, vou ler aqui, ó. Lembra que eu falei, ó, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Lembra que eu falei disso aqui? O que é que tu entende, Joel, disso aqui? Aqui é uma dica, ó, igual fala aqui, ó, as passagens mais fáceis explicam as mais difíceis. Por quê? Se você pega um assunto, ele é bem complexo. Vamos botar aqui o assunto sobre a morte lá, que eu gosto de pegar bem nesse tema aí, porque as pessoas têm muita dificuldade. Tem um amigo meu que quer saber de uma coisa. Pronto, pode perguntar aí. Manda a pergunta aí. Pode mandar a pergunta aí. Ele quer saber como foi feita a pirâmide. Eles sabe responder? Ó, o que eu sei dizer é que é o seguinte: tem um trecho na Bíblia que fala que Deus ia deixar um. Só que assim, tem pessoas que ligam esse texto até a pirâmide. Eu tô até esquecido qual texto é, mas diz assim, que Deus ia deixar uma obra visível. Visível que todos. É mais ou menos dessa forma. Só que eu acho que isso não liga às pirâmides.
também de São Cipriano. Pronto, essa de São Cipriano eu não sei informar. Porque, assim, já há muito, muito pouco. Porque, assim, São Cipriano e várias outras coisas, por exemplo, sempre tem. Eu gosto muito dessa. Assim, eu estudo muita coisa por fora da Bíblia também. Por exemplo, a mitologia grega, eu já estudei muita coisa. As profecias de São Malaquias, eu já tinha visto muita coisa. Então, tem muitas coisas assim que a gente vê muita coisa por fora, até também para poder entender tudo que se passa. Tá entendendo? Por exemplo, essa questão das pirâmides. É uma pergunta boa, só que a Bíblia, ela não fala nada sobre as pirâmides. Tá entendendo? Ela só fala o seguinte, ó, Deus ia ter um monumento no Egito, que fala lá no Egito, que as pessoas iam realmente ver que Deus que fez. Por exemplo, se eu pegar isso e ligar a pirâmide, eu posso, por exemplo, pegar aquele trecho, se eu não me engano é de Isaías, o Ezequiel, que fala isso aí, eu fico devendo para a próxima aula, eu pego, para mostrar para vocês. E eu posso pegar esse texto e dizer, ó, é as pirâmides do Egito. Porque as pirâmides do Egito, ninguém nunca descobriu como é que foi feita aquelas pirâmides. Se pegar hoje, você vai no Discovery Channel, né? Você vai pegar várias coisas que falam da pirâmide e as pedras é tão retinha de um jeito que não passa nenhum cartão de crédito. Se você tentar passar entre uma pedra e outra, não passa. Então imagina aí que negócio perfeito foi esse negócio aí das pirâmides. Tá entendendo? O que eu posso dizer é o seguinte: pode ter sido construída pelos hebreus enquanto os hebreus estavam cativos, e por sabedoria dos hebreus, através de Deus, pode ter construído um negócio perfeito daquele. Tá entendendo? Só que, assim, a pirâmide, por exemplo, você vai ver Você já ouviu falar dos Illuminates, né? Toda a simbologia, ela pega a pirâmide. A pirâmide já é uma simbologia dos Illuminati, de uma coisa que Satanás está criando aqui na Terra. O bote perfeito, né? Naquilo tu é doido, é perfeito mais. Então, assim, muito perfeito. A pirâmide foi feita muito perfeito. Então, para a gente ver um negócio tão perfeito ali ser feito, a gente pode sim, entender que foi uma coisa dada por Deus, tá entendendo? Mas, assim, eu não vou confirmar. Eu também, eu queria acreditar nisso, mas, assim, eu não vou confirmar, porque a Bíblia ela não diz claramente, foi feito a pirâmide para poder entender que Deus, tá entendendo? É perfeito, pode tudo, não é isso? E essa questão aí de São Cipriano, aí também já não vou nem comentar, porque eu não tenho muito conhecimento. Já ouvi muito falar, mas, assim, não tenho um conhecimento para poder dizer claramente. Tá entendendo? E, deixa eu ver aqui. Assim, aí ele falou aqui, ó, quem foi ele realmente. Então, a história dele eu já não sei, já escutei muito por alto. E há muito tempo atrás, né, que quando eu era católico, aí eu via muitas coisas por fora. Só que aí, como eu não sou mais católico e assim, muitas coisas eu deixei de mão, tá entendendo? De lado. Muita coisa assim que eu já vi, que eu aprendi, eu deixei de lado. Mas, vamos lá. Tem alguma outra dúvida aí? Podem falar aí. Ó, pronto, tem mais dúvida. Vamos pegar aqui, pessoal. Nesse segundo aqui, ó. Vamos lá para o slide aqui, ó. Diz o seguinte, ó. Considerar. Peraí, deixa eu só terminar isso aqui, ó. Pergunta aqui eu não finalizei. Ó, passagens mais fáceis explica as mais difíceis. Esse aqui é a mesma coisa de eu falar, ó. Se você pega um assunto e não entende, por exemplo, você não entende o assunto da morte, você não entende o assunto do Espírito Santo, você não entende o assunto de Cristo, pronto, você não entende vários assuntos mais complexos, o que é que você vai pegar? Você vai pegar naqueles trechos menores, tá bom? Que falam daquele assunto, daqueles trechos mais fáceis. Então, por exemplo, você vai pegar um trecho ali de Paulo, né, que é as epístolas de Paulo. Paulo, ele era poliglota, ele falava várias línguas. Então, a linguagem de Paulo
Ó, uma coisa para vocês entenderem, pessoal. Moisés, ele era filósofo. Ele escreveu ali Gênesis, Êxodo, escreveu aqueles Pentateucos, né, aqueles 5 livros, só que ele era um cara muito inteligente, um filósofo, um cara que tem uma linguagem diferente. A Bíblia, ela foi dada por inspiração divina, mas foi escrita por homens. Cada um tem a sua característica. Por exemplo, quando a gente vai lá em Pedro, a linguagem de Pedro, todo mundo entende, porque a linguagem de Pedro, Pedro era praticamente um analfabeto, né? Pedro era um pescador, a linguagem dele era mais, sabe, mais brutona. Então, quando ele escreveu o livro de Pedro, então é mais fácil de entender, tá entendendo? É diferente, por exemplo, para um cara intelectual, um cara que for médico, e ele lê o livro de Lucas, ele vai compreender melhor do que qualquer outro livro, porque Lucas era médico, tá entendendo? Então, cada livro ela tem sua característica do seu autor. Se o autor era filósofo, ele vai. A linguagem dele é totalmente diferente. Só que assim, nada contradiz o que Deus falou, tá entendendo? É igual, por exemplo, se eu for escrever um livro hoje, aí Joel, ele foi escrever o mesmo livro. A linguagem que Joel vai usar é a mesma, é diferente da minha. Mesmo que seja o mesmo tema, mesmo que seja o mesmo assunto, tá bom? Então, os livros mais simples vai explicar os mais complicados, tá bom? Tá bom, Joel? Caso um livro complete o outro. Pronto, um livro completa o outro. Eu baixei Bíblia Sagrada no celular. Pronto, beleza, meu irmão. Muito bom. E ó, eu aconselho até você ter duas versões. Uma é a Almeida, né, que o pessoal usa mais, inclusive essa que eu tô aqui é Almeida, ó. Essa minha Bíblia aqui, ela é Almeida. E tem outra que eu gosto muito, que a linguagem dela é mais fiel, tá entendendo? Que é a King James. A Bíblia atualizada King James, que ela é uma linguagem mais fiel, tá bom? Aí vamos lá, ó. Deu para entender isso aqui, né, pessoal? Passagem mais fácil, explica as mais difíceis. Aí vamos aqui, ó. Considerar a Bíblia em sua totalidade. Lembra quando eu disse questão do Velho Testamento e Novo Testamento? Tem que considerar na sua totalidade. Tudo que foi escrito antes não deixou de ser válido. A única coisa que deixou de ser válido é a lei cerimonial. Por exemplo, a lei dos 10 mandamentos. Vocês acham que ainda vale? Sim ou não? Vocês acham que a gente tem que cumprir os 10 mandamentos ainda? Que os 10 mandamentos estão lá em Êxodo. Êxodo 20, está lá no Velho Testamento. Só que a gente temos que cumprir até hoje os 10 mandamentos. Coloca aí. Pronto, ó. Sim. Por quê? A lei dos 10 mandamentos eu li lá, não foi? O amor a Deus significa o quê? Não ter outros deuses diante de mim. Se eu não ter outros deuses diante de Deus, eu vou estar amando a Deus. Cristo ele veio resumir em 2 palavras: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. A Bíblia ela foi feita, ó, em 2 tábuas de pedra, tá bom? A primeira tábua de pedra tem os 4 primeiros mandamentos e a segunda tábua de pedra tem os 6 últimos mandamentos. Aqui não, porque nem todas as pessoas hoje em dia seguem os 10 mandamentos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ó, Joel, eu quero que vocês respondam sinceramente. Isso aqui a Bíblia fala, viu? Vocês acham que Deus ia dar um fardo que a gente não conseguir suportar? A própria Bíblia ela fala que Deus não dá um fardo que a gente não consiga suportar. Se ele deu os 10 mandamentos, é porque a gente consegue suportar. Só que assim, só através de Cristo. A gente guarda os 10 mandamentos por amor a Cristo. Então, por exemplo, uma pessoa que ela não segue a Cristo, que não tem fé em Cristo, ela não conheceu a Cristo. Como é que ela vai conseguir guardar os 10 mandamentos? E você vê que os 10 mandamentos, a lei dos homens, ela é tirada dos 10 mandamentos. Você vê que a lei do homem, se você matar, você é preso. Se você roubar, você é preso. Correto? Se você, assim, cometer qualquer outro crime, por exemplo,
Vamos botar aqui. Assim, eu vou pegar esses dois aqui, é os mais complicados na sociedade. Mas você vê que, por exemplo, uma pessoa ela ser correta, por exemplo, se ela cumprir os 10 mandamentos, a pessoa olha para aquela pessoa ali e vê que ela é uma pessoa correta. Por exemplo, se ela não mata, se ela não rouba, se ela não adultera, se ela não dá falso testemunho contra o próximo, né? Não fica fuxicando contra o próximo, né? Mentiras contra o próximo, se ela não fica desejando as coisas do próximo. Então, na sociedade, ela é uma pessoa o quê? Justa, tá certo? Os 10 mandamentos, ele foi feito para ser cumprido. Eu vou ler aqui rapidinho em Tiago 2,10, só para mim te mostrar isso aqui, ó. Tiago 2,10 diz assim, ó. Ó, Tiago, você vai no livro de Tiago lá, 2,10, diz assim, ó. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Então, o que é que Tiago diz aqui, ó? Essa lei que ele está falando é os 10 mandamentos. Como é que eu provo isso que é os 10 mandamentos? Porque ele fala assim, ó, no versículo 11 diz assim, ó. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, ele fala aqui, ó, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Então não tem como uma pessoa ela guardar os 10 mandamentos se ela está descumprindo um. Na matemática de Deus, se descumprir um, está descumprindo todos. Tá entendendo? Como é que eu digo, ó, eu estou guardando os 10 mandamentos, mas eu estou desonrando pai e mãe. Eu não honro meu pai e minha mãe. Então, eu não estou seguindo os 10 mandamentos. Como é que eu digo, eu estou seguindo os 10 mandamentos e eu estou deixando de guardar o sábado? Eu não estou guardando os 10 mandamentos, que eu estou deixando de cumprir um. E o que é que as igrejas hoje estão deixando de guardar? Você vê que as igrejas hoje é fácil. Por exemplo, os evangélicos de hoje, né? Vamos botar aqui os evangélicos. Eles não estão matando, não estão roubando. Dá um exemplo, né? Do que eles pregam lá. Não estão matando, não estão roubando, não estão adulterando, não estão dando falso testemunho contra o próximo, não estão cobiçando as coisas alheias, não tem outros deuses diante de Deus, não falam o santo nome dele em vão, não estão adorando imagem, mas eles não estão guardando o sábado, que é um mandamento, é o quarto mandamento da lei de Deus. Está lá em Êxodo 20. Lembra que eu li para vocês lá em Êxodo 20. Então, eles estão pregando 9 mandamentos e estão deixando então, como é que se diz? Deixando de pregar um, que é o sábado, mas estão pregando o quê? Um mandamento que foi dado pela Igreja Católica, que é o domingo. Então, lá, Constantine, ele fez o primeiro decreto do domingo, né? A mudança da guarda do sábado para o domingo. E a Igreja Católica, como Constantine ele já tinha se unido à Igreja Católica, ele fez esse primeiro decreto, tá certo? E aí a Igreja Católica ela afirma como se é a marca dela. A marca dela é que ela teve o poder de mudar o tempo de Deus. Lembra que eu li lá Daniel 7:25, que diz que o inimigo vai ter o tempo, vai ter o poder de mudar o tempo e a lei de Deus? É justamente isso. O inimigo ele teve o poder de mudar o tempo e a lei de Deus, mas ele não mudou na Bíblia. Se a gente for lá em Êxodo 20, está lá. É o mandamento do sábado. Mas se a gente for no catecismo da Igreja Católica, vai ter algum católico aí, né? Assim, ou que não tenha, mas que já foi. Mas tem lá, dizendo lá, no catecismo da Igreja Católica, dizendo lá, que guardar domingos e festas. Não diz lá guardar o sábado. E o mandamento que não fazer e não adorar a imagem, nos 10 mandamentos do catecismo da Igreja Católica, não tem lá. Dizendo que não é para fazer imagem nem adorar. Eles não têm esse mandamento lá. Tá bom? Então, quando a igreja evangélica ela pega esse mandamento e guarda esse mandamento de não fazer e não adorar a imagem, mas o mandamento do quarto mandamento, que é o sábado, eles não estão cumprindo. Tá entendendo? Então, eles estão quase certos, e quase certos para Deus totalmente errado. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida aí em relação a isso? Vou até abrir aqui nesse segundo aqui, ó, considerar a Bíblia por sua totalidade, né? Que é 2 Timóteo 3,16. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode ir perguntando, viu, pessoal? 2 Timóteo
3,16. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar aí. Ó, é verdade. Deus criou o homem à sua imagem. Correto. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Se você for na faculdade, aliás, não precisa nem chegar à faculdade, mas quando você vê na escola, o que é que eles ensinam? Que o homem é um animal racional e que, por exemplo, um cachorro, um macaco é um animal irracional. Então você vê que a gente fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Olha o privilégio que a gente é, sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o próprio inimigo, ele coloca para que a gente se rebaixe. Por exemplo, ele rebaixa um animal racional. Então não é isso, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando a gente vem aqui, ó, tá todo mundo escutando, é isso? Ó, quando você vem aqui, ó, considerar a Bíblia em sua totalidade, quando você vem em 2 Timóteo 3,16, diz assim, ó. Todo mundo pegou aí, ó. 2 Timóteo 3,16, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Tá certo? Então, o que é que em Timóteo aqui diz? Que toda a Escritura é toda. Não é só o Novo Testamento, tá bom? Não é só o Velho Testamento. Mas é toda Escritura, ela é dada para ensino e para compreensão. Então, ó, pessoal, não tem como eu dar um estudo bíblico para vocês se eu pegar só o Novo Testamento. Não tem como eu dar um estudo bíblico para vocês e eu pegar só o Velho Testamento. Eu só posso dar um estudo bíblico para vocês se eu pegar o Velho e o Novo Testamento. Lembra que eu falei que as duas testemunhas de Deus, uma complementa o outro. Se vocês forem no tribunal e vocês estão sendo julgados, se faltar uma testemunha, não tem como, como é que se diz? Não tem como esse julgamento proceder, finalizar, porque, por exemplo, isso aí vem até da lei de Deus, viu? Da lei de Deus fala que tem que ter no mínimo 2 testemunhas. Então, na lei dos homens, tem que ter no mínimo 2 testemunhas. Se é uma pessoa que comete um crime, tem que ter ali as 2 testemunhas, tá certo? Para comprovar que aquela pessoa estava ali, matou aquela pessoa, tudo direitinho. Então, não tem como eu ensinar a Bíblia se eu não pegar toda a Bíblia. Tá certo, pessoal? Aí vem aqui, ó. Comparar com outros textos, ó. Aí vamos lá, ó. Lucas 24, 27. Estão com a Bíblia aí? Pega lá em Lucas 24. Lembra que eu falei até no início lá, né? Os textos mais simples explicam os mais difíceis. E aqui em Lucas fala isso também. Representa essa questão também. Deixa eu pegar aqui. Ó, Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. Diz assim, ó. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então, desde Moisés até João, que escreveu, né, o último livro, que é Apocalipse, aí fala aqui, ó, constava em todas as escrituras. Então, o que Moisés falou lá no início e o que João falou lá no final, lá em Apocalipse, tudo consta na escritura. Tudo é a mesma concordância. Nada se contradiz, tá certo? Então, para a gente, mais uma vez, respondendo a Joel aí, ó. Mais uma vez, Joel, para a gente aprender a Bíblia, a gente tem que
ver essa concordância em toda a Bíblia. Não tem como eu falar um assunto aqui para você, por exemplo, eu vou falar o assunto do amor. Aí eu falo que o amor é assim, assim, assim. E em outro livro está falando assim, assim, assim. Não. Ela tem que ter a mesma concordância. Eu tenho que falar para você, eu tenho que ensinar para vocês o que a Bíblia está em concordância. O que a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida aí? Já pode ir perguntando, pessoal. Alex, tá me escutando, Alex? Vou ver aqui no grupo aqui. Ó, adicionei minha irmã, ela também foi disponível. Batismo. Pronto, beleza. Rayane, tu desconectou aí, tu não conseguiu se conectar mais não? Pronto, respondendo a tu, Joel. Apocalipse é o livro mais importante, é o livro principal da Bíblia. Eu vou lhe responder o seguinte: ela não é o livro principal da Bíblia. Toda a Bíblia ela é importante. Agora eu digo o seguinte: olha como a resposta muda e é o que você está querendo saber. Agora ela é o seguinte: ela é o livro mais importante para a gente ler no tempo de hoje. Hoje, todo mundo, eu digo assim, todo mundo ele tem que aprender o Apocalipse, todo mundo. Porque se você não aprender o que o Apocalipse diz, que é a revelação de Jesus Cristo, se você não aprender esse livro, você está perdido. Tá entendendo? Você não vai compreender as coisas que estão acontecendo e as coisas que vão acontecer. Tu quer bolo de caco ou comida? De caco. Aí tu pega água pra mim, viu? Tá bom? Minha menina aqui. Então assim, Joel, eu falo o seguinte, é o livro principal, mas pro tempo de hoje, tá bom? Pro tempo de hoje, a gente tem que, como é que se diz? Comer o Apocalipse. A gente tem que pegar esse livro aqui, ó, e estudar de cabo a rabo, tá entendendo? No próximo estudo, vai ser fora desse slide aqui. Eu vou tentar pegar outro slide e botar para vocês. O próximo estudo, eu vou falar só sobre como é que se diz? Os significados do Apocalipse. Tá entendendo? Por exemplo, quando fala lá mulher em Apocalipse, significa igreja. Eu vou mostrar esses significados, que aí vocês vão compreender sobre o Apocalipse, tá bom? Isso aí vai ser no próximo estudo, nós vamos focar nisso aí, tá bom? Ó, no caso, focar mais nele. Pronto. Focar mais em Apocalipse e focar em Daniel, tá bom? O livro de Daniel é que nem eu falei, ó, se Apocalipse é revelação, o livro de Daniel é o negativo. Lembra que antigamente, quando a gente tirava foto, tinha a questão do negativo né, através do negativo vinha a revelação da foto? Pronto. Daniel é aquele negativo. E Apocalipse é a revelação. A continuação da revelação de Daniel. Tá certo? Joel, focar mais nele, foque, mas não deixe de ler os outros, tá bom? Por exemplo, para você, eu vou ensinar vocês sobre os sinais não, os significados de Apocalipse. Só que, por exemplo, para mim entender Apocalipse, eu tenho que entender os outros livros, eu tenho que ler dos outros livros também. Então, um significado em Apocalipse, por exemplo, mulher. Mulher é igreja, mas como é que eu sei que mulher é igreja? Está lá em Efésios. Aí você vai lá no livro de Efésios e lá em Efésios diz que assim como o homem é cabeça da mulher, assim Cristo é cabeça da igreja. Tá bom? Então, a gente vai ter que aprender Apocalipse lendo os outros livros. Então, o bom de estudar Apocalipse é isso, que a gente vai aprendendo dos outros livros também. Tá bom? Nunca vai ficar só no Apocalipse. Apocalipse é amplo, a gente vai para a Bíblia toda. Deixa eu ver aqui quem. Você pode digitar aí, ó. Aí vamos pegar o próximo aqui, ó.
deixa eu ver aqui, ó. Lê o texto em seu contexto. Olha o que eu falei aqui, ó. Eclesiastes 3,14. Vamos pegar aqui, ó. Eclesiastes 3,14. Eclesiastes. Você vem aqui depois de Provérbios, viu? Tá quase no meio da Bíblia, tá certo, pessoal? Ó, bem no meiozinho da Bíblia aqui, ó. Você vai pegar Eclesiastes 3,14. Vocês conseguiram pegar aí? Aqui, ó. Tipo, tô pensando em ler a Bíblia e anotar o que eu vou entendendo em um caderno. Pronto, perfeitamente, viu, Joel? Vá lendo e vá anotando. E outra, as dúvidas, você já joga aqui pra gente tirar na hora também, tá bom? Ó, ainda mandar para... no WhatsApp também, pode ir mandando aqui, viu? Qualquer hora que você for mandando, às vezes é só a correria aqui, mas na hora que eu desocupo aqui, eu já vou mandando as respostas, viu? Perfeito. André, meu irmão, tu tá me escutando? Tá de boa aí? André tá de boa. Rayane, eu falei com ela aqui no grupo, mas eu não sei se ela conseguiu entrar. Ela adicionou até uma irmã dela. Pronto, adicionou a irmã dela aqui. Eu acho que ela não conseguiu entrar, não. Deixa eu ver aqui. Pronto, André, eu coloco. Tu manda o contato dele aqui, que eu adiciono aqui e já coloco, viu? Pode mandar aqui no grupo mesmo. Rapaz, tem um amigo de Marcos que é o Abel, que é esse cara aqui, ó. Ele já é evangélico. Vocês estão vendo aí direitinho, ó. Vou mostrar aqui. Aí ele é vendedor, bicho. Ele trabalha com vendas, ele pega a região aqui, sabe? De Trindade, Araripina. Inclusive, vai dar para mim conhecer ele pessoalmente, bicho. Ele disse que vai vir, acho que próxima semana aqui. Aí ele disse que hoje ele não pôde participar, mas na próxima ele vai participar com a gente. Eu PV. Pronto, beleza, mandando PV aí. Viu que eu adiciono aqui, tá bom? Pronto. Vamos lá, ó. Vamos continuar, né, pessoal? Eclesiastes 3. Deixa eu pegar aqui. Eclesiastes 3,14, não é isso? Eclesiastes 3,14. Vou ler aqui, ó. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Olha, tá bom. Vai para lá. Eu quero ir para cá. Tá bom. Então vamos lá, pessoal. O que deu para entender daí? Então, estão todos escutando, né? Eclesiastes 3,17 diz assim, ó. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Eu digo uma coisa para vocês. Deus não escreveu, Deus escreveu com o próprio dedo os 10 mandamentos. A única coisa, só tem duas coisas registradas na Bíblia que Deus escreveu com o próprio dedo. Uma delas foi os 10 mandamentos. A segunda foi lá em Daniel, que a gente pode ver depois, que foi o rei Belsazar. Quando o rei Belsazar, em Babilônia, pecou contra Deus, Deus escreveu na parede: Mené, Mené, Tekel, Passim, que significa pesado fostes na balança. E aí o reino dele será tirado, tá entendendo? E aí logo quando falou que será tirado o reino dele, aí veio o Império Medo-Persa e conquistou Babilônia. Tá entendendo? Por causa dos utensílios da casa de Deus, que ele tinha lá, os utensílios de ouro, e ele pegou para poder tomar, né, vinho, na festa, né, que ele estava fazendo. E aí a abominação contra Deus, né? A afronta contra Deus. Então Deus escreveu essas duas coisas. Uma escreveu na parede,
né, sentenciando o juiz do rei Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, e o outro é os 10 mandamentos. Então eu digo o que para vocês? É o mesmo que diz aqui em Eclesiastes 3,14. Tudo que Deus faz durará para sempre. Eu pergunto para vocês, vocês acham que os 10 mandamentos vai durar para sempre? Sim ou não? Podem responder aí. Sim, mas nem todos vão seguir. Correto. Só que assim, Deus fez a lei de Deus, ela é perfeita. Paulo fala, ó, ela é perfeita, ela sabe, é maravilhosa. Tudo de bom está na lei de Deus, tá certo? Que é para até para nos favorecer. Se a gente cumprir ali a lei de Deus, a gente vai ser um bom cidadão perante a sociedade. Só que ela é eterna. Quando eu pego aqui Isaías 66, que é o último livro de Isaías, fala que a gente vai guardar o sábado até na eternidade, até na Nova Jerusalém. Isso aqui eu vou pegar também a fundo, tá certo, pessoal? Tem gente que diz o seguinte, a pessoa vai para o céu. Tem gente que vai para o céu, tem gente que não vai. Só que, na verdade, para o céu, a gente vai para o céu, mas a gente vai passar um período de 1000 anos, que é o tempo do milênio. Depois do tempo do milênio, que é 1000 anos, Cristo, né, ele vai vir com a Nova Jerusalém. E nós vamos viver o paraíso, né, a Nova Jerusalém aqui nessa terra. Onde a gente estamos vivendo hoje é onde vai ser o paraíso. Tá certo? Aí não vamos viver eternamente no céu. Isso aí, ó, são coisas que eu vou ter que ir passando aos poucos para a gente poder entender tudo isso aí. Tá bom? Ó, tudo que Deus fez e na hora certa, no tempo certo. Pronto. E perfeito. Tá bom? Deus não fez uma coisa que não é perfeita. Por exemplo, se eu falar que Deus fez coisas que não é perfeito, eu vou falar, pronto, Deus fez o ser humano. A gente somos perfeitos. Somos a imagem e semelhança de Deus. Só que assim, Deus nos fez, mas também Deus deu uma condição. Se Adão e Eva não tivesse pecado, né, não tivesse comido fruto, desobedecido a Deus, a gente estaríamos o quê? No paraíso até hoje, né, no Jardim do Éden, até hoje. Oi? Aí, ó, vamos continuar aqui, ó. Tá aqui, ó. A Bíblia é a sua própria intérprete. Lembra que eu falei que a Bíblia interpreta a si mesmo? Esses textos que eu estou lendo aqui, eles não são claros, pessoal? Dá para ver que ele é bem claro. Você vê que, ó, sim, né? Ó, você vê que a Bíblia, ela ensina a si mesmo, a si própria. Aí eu vou pegar aqui, ó. A Bíblia interpreta a si mesmo, vou pegar aqui, em João 5,39. Eu vou pegar aqui, ó. João 5,39. Ó, ó o que diz em João 5,39, ó. Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam a mim. Então, João diz aqui, quem diz essas palavras é o próprio Jesus Cristo. Ele fala assim, ó, examinai as escrituras. Então, a gente tem que examinar o quê? É só o Velho Testamento? É só o Novo Testamento? Ou examinar as escrituras como um todo? É todas por completo. Então, a própria Bíblia diz, ó, examinai as escrituras, para que, ó, porque julgais nelas, ó, ter a vida eterna. Então, a Bíblia, por exemplo, se a gente quiser ganhar salvação, se a gente quisermos ser salvos, a gente temos que buscar onde? Na Bíblia. Ela que, ó, Cristo julga nela ter a vida eterna. Então, se a gente, por exemplo, se a gente lê lá pronto, no mandamento mesmo, se a gente lê lá, se a gente mata, a gente lê lá nos 10 mandamentos que não pode matar. A gente vai, né, a verdade vai nos libertar, a verdade da palavra bíblica, a gente vai deixar de matar e ali sucessivamente. Se eu estou errando em mais outra coisa,
eu vou lendo ali na Bíblia, a Bíblia vai me mostrando para me mudar nisso e naquilo, e eu vou mudando, e assim eu vou adquirindo o quê? A salvação. Tá entendendo? Então, não é assim, como um toque de mágica, não. É a gente estudando e a Bíblia nos moldando, tá bom? Tem muita coisa que a gente vai mudar com muito tempo. Por exemplo, tem coisas que a gente comete, errozinhos que a gente vai cometendo, mas a partir do momento que Deus vai mostrando na Bíblia pra gente, a gente vai mudando. Tá entendendo? Muitas vezes a gente somos duros de coração. A gente somos duros também de como é que se diz? De aprender, né? De aprender aquilo ali e mudar, colocar na nossa vida. E, ó, orar. Lembra que a gente começou com a oração? Aí nós vamos lá em Salmos, ó. Salmos 119, versículo 18. Vou pegar aqui, ó. Salmo 119. Salmo 119. Versículo 18. Diz assim, ó. 119, versículo 18. Deixa eu ver. 119, Salmo 119, versículo 18. Diz assim, ó. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Vou ver se eu estou certo aqui. É isso mesmo. Então aqui você vê aqui, ó, o Salmo 119 é um dos salmos que eu mais gosto, porque ele fala muito da lei de Deus. E você vê que aqui o salmista ele sempre ora para Deus. Ele sempre está falando com Deus em oração, tá certo? Eu falei que salmos era cânticos, né? Que o salmista fazia para Deus, inspirados pelo Espírito Santo. E ele sempre orava a Deus. Ele sempre falava com Deus em oração. Então, como devemos falar com Deus? Como devemos chegar até Deus? Então, é com oração. Oração de coração sincero. Quem procura e segue Deus sempre será perseguido. E o que eu digo para vocês também, quando a gente toma a decisão de aceitar Jesus, de seguir nessa caminhada cristã, a gente vamos ser perseguidos. E a gente vamos ser perseguidos primeiramente, sabe aonde? É em casa. É com nossos familiares. Porque, por exemplo, eu já morei aí em Juazeiro do Norte e eu sei que é uma cidade que tem muito pessoal católico, né? E quando a sua família é católica, igual minha família é católica, e eu tomei a decisão de me batizar, né? Na igreja evangélica, né? Na igreja adventista, então minha mãe ela não foi para o meu batismo. Então você vê aí que já começa de casa, tá certo? A perseguição. De ela dizer, você já foi batizado, e a gente sabemos que o batismo, né, da Igreja Católica não é válido, porque o batismo ele tem que ser por imersão, né? Não é só pegar ali e jogar água na cabeça, não. Ela tem que ser por imersão, porque ali representa a morte para o mundo e a viver para Cristo, tá certo? Aí vamos aqui, ó. Só pegar aqui rapidinho para a gente finalizar essa parte aqui, ó. Vou pegar aqui para mim ver melhor. Está bem pequeno. Vou ver aqui. Acho que dá para ler, ó. Bíblia Sagrada. Por que confiar? Por que a gente confia na Bíblia Sagrada, né? Toda a arqueologia, ela confirma o que a Bíblia Sagrada diz, tá certo? Vou ver aqui, ó. Os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto, eles foram encontrados recentemente. Não tem muito tempo, não. Mas o que é os manuscritos do Mar Morto? É a própria Bíblia que foi encontrada. Aqui. Ei. Pronto, André. Então, assim, eu vou finalizar por aqui, André, também já para não perder nada. Eu vou só resumir aqui e a gente finaliza, tá bom? Os manuscritos, que nem eu falei, os manuscritos do Mar Morto, que fala aqui, ó,
Pronto, beleza, André. Ó, ele é a Bíblia, né, que encontraram recentemente. A própria Bíblia que a gente usa é os escritos do Mar Morto. Só que, por exemplo, dos manuscritos do Mar Morto e os manuscritos antigos, você vê que não tem diferença nenhuma. Por isso que a gente vê a veracidade da Bíblia. Porque tem gente que diz, a Bíblia ela foi adulterada, ela não sei o quê. Não. A Bíblia ela foi adulterada, assim, pode ter adulteração de algum significado, assim, algumas palavras, mas o significado é o mesmo, tá bom? Então, por exemplo, se eu estudar minha Bíblia aqui e você estudar a sua Bíblia aí, vai ser sempre o mesmo contexto, tá bom? Sempre. Deixa eu ver aqui o que eu posso pegar mais para não adiantar, ó. Promessas cumpridas, ó, aqui, ó. A Bíblia, ela fala, por exemplo, o livro de Daniel, muitas promessas que foram cumpridas, tá certo? Dos impérios que caíram, dos impérios que vieram depois, Daniel já foi revelado, e Daniel fala lá em Daniel, e logo depois que fala em Daniel, isso acontece. Então, a veracidade da Bíblia é provada nisso aqui. Na arqueologia é provada, nas profecias que se cumpriram, foram provadas e que ainda vão se cumprir. Aí vem aqui, ó, unidade, ó, aqui em cima, ó. Na unidade, ó, mesmo usando o quê? 40, ó, vamos botar aqui, período aproximadamente de 1.600 anos e 40 autores diferentes, a Bíblia, ela não se contradiz em nada. Porque a gente pegar vários autores, né, para cada um escrever num período diferente, não foi nem na mesma hora, não pegou os 40 ali tudo escrevendo naquele mesmo ano, naquele mesmo mês, não, foi num período de 1.600 anos. E a Bíblia, ela tem essa concordância, né? Então é só vir de Deus mesmo, tá bom? E aqui, ó, o poder transformador. E aqui é o que eu queria finalizar para vocês, tá bom? Se uma pessoa, a Bíblia, ela é o único livro que consegue transformar uma pessoa. Você vê que, por exemplo, você pega um livro ali, ele começa a ler Shakespeare, e ele começa a ser o quê? Mais culto, né? Ser uma pessoa mais intelectual, ele começa a ler outros livros ali que são livros sábios, mas a Bíblia é o único livro que você lê e transforma a sua vida. É o único livro que um drogado pode pegar e ele pode sair das drogas e pode restaurar a sua família. É um suicida, né, que pensou em se matar, mas a Bíblia ela pegou e mudou a pessoa, né, através do conhecimento de Deus. Então, a Bíblia ela é o único livro que pode transformar vidas, pode salvar vidas. Não existe que faça esse efeito que a Bíblia faz. Porque Deus é o caminho da salvação. Perfeito, Joel. Então, Deus ele é o caminho perfeito da salvação. Então, aqui, que André, né, o celular já vai descarregar, então vamos finalizar aqui por hoje. E aí, no próximo estudo, eu já vou ficar devendo essa parte aí do Apocalipse, tá bom? Para a gente pegar bastante para vocês compreenderem um pouco sobre o Apocalipse. Tá certo? Beleza, Joel? Beleza, André? Então, assim, eu queria fazer uma oração, né, para a gente finalizar. Então, Joel tá com sua namorada aí, né, Joel? André tá com um amigo, né, André? Então, vamos orar junto para a gente finalizar. Então, vamos lá, ó. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo nosso estudo da Tua Palavra, compreendendo um pouco mais de como estudar a Bíblia, de como Papai, Pai do Céu, entender as Tuas Sagradas Escrituras. Para muitas pessoas, acha que é um livro que não tem entendimento. Para muitas pessoas, acha que até mesmo o Apocalipse é um livro que dá medo, que muitas pessoas não conseguem ler. Mas nesses estudos, ó Pai, nós vamos aprender que a tua palavra, ela é simples. E é para pessoas simples, feito nós. E que nós vamos conseguir, Pai, compreender, ensinar e botar isso em prática na nossa vida. Em nome de Jesus, quero que você abençoe a vida de Joel e sua namorada, né, esposa, namorada. Que também abençoe a vida de André, seu amigo, e Humberto, e a todas as pessoas também que não tiveram como participar hoje, mas pode ser que dê tudo certo para participar, né, na próxima videoaula. E que tudo dê certo, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego a vida de cada um nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Ó, aqui é a minha princesinha, tá certo? Maria Júlia, né, Maria Júlia?
Uhum. Fala, aqui, ó. Eu Diga. tá aqui, eu sou vegetariana. Aí, ó, vegetariana, que nem o pai e a mãe. Então, pessoal, boa noite para vocês, que Deus abençoe. E aí vamos combinar e já vamos deixar o negócio certo, né? Para as próximas. Quem gostou aí, manda um. Tchau! Tchau. Vai mandar um amém aqui. Amém. Para todos, tá bom? E quem gostou aí, dá um ok aí, né? Foi bom aí a aula de hoje. Tchau. E valeu, Jorge. Tchau. E ó, qualquer dúvida, vai mandando no individual, no WhatsApp, tá bom? Tá certo? Qualquer coisa pode mandar aí as dúvidas aí, os textos aí, eu vou respondendo, tá certo, pessoal? Viu? Valeu, meu irmão. Um abraço aí, viu? Amém. Também gostei demais, viu? Eu gosto demais de estudar a Bíblia e quando tem pessoas assim que estão focadas mesmo em aprender, meu irmão, aí pronto. Aí junta o útil ao agradável e dá certo, tá bom? Papai, Está certo. Deus abençoe a todos aí. Valeu, tchau. já terminou o estudo? Terminar agora, papai. Tchau. Tchau. Tchau! Tchau. Deixa eu responder ali. Pera. Tchau, tchau. Aqui, vai lá. Tchau. 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 Aí, ó. Tchau, princesa. Responde ela. Tchau. Valeu.